Muito bem. São 9h03, né? Então praticamente no horário. O nosso tema do dia é o princípio de culpabilidade. Vocês vão ver aqui que entra em discussão toda a questão do poder agir de outro modo, a vinculação determinista. Eu acho que esse texto é muito bom para a gente compreender por que os trabalhos de neurociência não afetam o perfil de um direito penal orientado segundo teses mais modernas. E o quanto elas são alcançadas, né? O quanto um direito penal que ainda se vincule de algum modo a um modelo ôntico, seja direta ou indiretamente, sofre com a perspectiva neurocientífica de questionamento do livre-arbítrio, né? Eu acho que essa é a grande lição do texto. Paulo, por favor, tenha a palavra, fique à vontade. Bom, então, boa noite, professor, boa noite, colegas. Como o professor bem destacou, realmente a grande lição desse texto vai ser a gente pegar e comparar o que o professor Vives traz ali no capítulo exatamente com os estudos neurocientíficos, né? Porque eles, de algum modo, pregam a questão do determinismo e os estudos neurocientíficos nada mais têm do que uma pretensão de ciência. E que isso, conforme a gente tem visto nas aulas anteriores, não pode estar relacionado ao direito, que a gente faz por meio de linguagem. Bom, no texto, antes de entrar propriamente ali nas primeiras considerações do professor Vives, apenas para contextualizar, é fundamental a gente entender ali, quando a gente pensa em princípio da culpabilidade, que a culpabilidade ela aparece com vários sentidos. A culpabilidade pode ser uma categoria dogmática, ela pode aparecer também como elemento de graduação da pena, e a gente ainda pode acrescentar questões relacionadas ao conceito político-criminal do princípio da culpabilidade, a sua limitação do âmbito punível. Aqui, por exemplo, a questão do princípio da culpabilidade vedar a responsabilidade penal objetiva. Inclusive, aqui só um parênteses rápido, tem um exemplo que eu acho muito didático no livro do professor Nilo Batista, quando ele fala do princípio da culpabilidade, dele imprimir subjetividade no direito penal. Ele conta que na antiga coletânea legislativa da Babilônia, editada pelo rei Hammurabi, tinha-se uma previsão de que se um pedreiro ele fosse edificasse uma casa sem fortificá-la devidamente, essa casa desabasse, ele era condenado, e desabasse e matasse o morador, ele era condenado à morte. E se ele edificasse a casa sem fortificá-la devidamente, essa casa desabasse, matasse o morador e o filho do morador, o filho do pedreiro era condenado à morte também, e o pedreiro era condenado à morte. E aí a gente consegue perceber um exemplo de responsabilidade objetiva que marcou muito o período ali da Idade Média. Então, fechando esse parênteses, a gente vai ver ali no texto que o professor Vives ele vai trabalhar com a questão da culpabilidade como categoria ali delitiva, sobre a crise que se assenta nessa culpabilidade. Porque atualmente tem se afirmado que o princípio da culpabilidade e esse conceito de culpabilidade como categoria delitiva, ele está passando por um período terrível, né, de crises, e nesse sentido aí a gente pode acrescentar os estudos neurocientíficos que vêm aqui para o debate, e a questão centra-se no seguinte: se é possível dizer aqui como é que a gente vai comprovar se o sujeito poderia agir de outro modo. Nós estamos diante do problema que é dito que, diante da impossibilidade ou dificuldade de comprovar que o agente não pode agir de outro modo, como é que a gente trabalharia, então, essa ideia de culpabilidade? Se a gente admitir essa impossibilidade de você agir de outro modo, a gente estaria renunciando à culpabilidade como fundamento e também a gente estaria renunciando à culpabilidade como baliza da pena. Aí no texto, o professor Vives, ele vai trabalhar dentro dos seus apontamentos com uma ideia ali que tenta substituir a ideia de reprovação. O professor Vives ele faz menção à motivabilidade normal, só que ele faz uma crítica a esse posicionamento aí de parte da doutrina. Ele vai comentar que esse fundamento da culpabilidade ele também vai ser indemonstrável. Se é indemonstrável você poder agir de outro modo, também é indemonstrável essa ideia de motivabilidade normal, porque ela também não permite essa constatação que se busca.
No texto também, o professor Vives, ele vai destacar aqui para nós, a gente pode extrair disso, quais seriam as verdadeiras crises dessa culpabilidade, né? As raízes dessa crise da culpabilidade. E aqui a gente vai verificar as questões relacionadas ao determinismo. E nesse ponto ali, o professor Vives vai trabalhar as ideias do determinismo físico, também vai trabalhar com a ideia do determinismo lógico e vai afirmar para nós que existe, na verdade, uma crise dentro do próprio determinismo, né? Nas bases do próprio determinismo que a gente vai encontrar os problemas. E que aqui nós teríamos, então, um falso problema, quando você teria determinismo e indeterminismo. E nesse ponto, ele vai concluir ali que são devastadoras as compreensões no campo da responsabilidade penal, do determinismo físico, e também falando sobre as questões do determinismo lógico, o professor Vives vai falar que os critérios levados em consideração por esse tipo de raciocínio, eles são ilógicos. Então, a gente teria aqui uma polêmica em vão, que iria nos deixar no mesmo local. A gente ia viajar, mas não sairia do local, ficar discutindo essas questões aí por conta das próprias bases já serem A viagem que não precisa alforjes, né? Ele usa essa expressão. Acho muito bacana. É uma viagem que você não leva a mala, deixa a mala para chegar no mesmo lugar mesmo. Exatamente. No tocante ainda ali ao próximo capítulo no texto, a gente vê que o professor Vives também vai trabalhar com aquela diferenciação entre culpabilidade jurídica e culpabilidade ética. E aí, nesse ponto, ele vai falar ali que ele sustenta, na verdade, que a separação entre normas jurídicas e normas morais, ela deve se dar segundo critérios de pretensão de validade. E as normas pertencentes à ética são identificadas pela sua pretensão de validade absoluta e incondicionada. Aí ele destaca também, a gente pode extrair isso, que a extensão dessa pretensão de validade é determinada pela diferenciação entre normas jurídicas, que são extensas, pois regulam a convivência entre cidadãos, e as normas morais em sentido estrito, que regulam o âmbito interno da virtude pessoal. Aí, nesse sentido, ele vai apontar para nós, em suma, que ainda que a culpabilidade jurídica e a culpabilidade social elas não sejam idênticas, não parece possível a gente apreciar entre uma e outra diferenças estruturais que possam justificar as diferenças entre os pressupostos que são apontados ali para um autor que ele menciona, que é o César Mir. Seria assim a pronúncia, professor? José César Mir? Cerezo Mir. Cerezo Mir, perdão. O professor Cerezo Mir era catedrático da Universidade de Saragoça, faleceu em 2013, se não me engano. Foi considerado o último penalista catedrático das universidades espanholas vivo. Ele foi discípulo direto do Weltzel, escreveu uma tese sobre tentativa de delito. E o discípulo principal dele também faleceu há pouco tempo, agora, o Luiz Gracia Martín, que era o que ainda levava, desde a Universidade de Saragoça, um modelo finalista, né? Então, o modelo finalista esgotou-se na Espanha com o perecimento do Luiz Gracia, discípulo do Cerezo. No texto também, o professor Vives, ele vai apontar ali, vai criticar, na verdade, né, a proposta do professor Klaus Roxin, e também ele faz uma crítica também à proposta do Hassemer. A proposta do professor Klaus Roxin seria da culpabilidade como limite da pena. Então, ele propõe aquela dissociação entre o fundamento e o castigo. E aí ele sustenta que a culpabilidade deve seguir sendo utilizada como limite do castigo, mas não como fundamento, né? Tem que considerar aqui que o professor Klaus Roxin, ele admite ele leva em consideração a dúvida que é posta pelo determinismo. Mas uma crítica que é apontada no texto é o seguinte: se a culpabilidade ela é um fator limitador da pena, igualmente ela também é pressuposto dela. Então, não daria para fazer essa separação que o professor Roxin faz. Interessante essa colocação feita no texto. Outra questão também que é posta é a crítica à proposta do Hassemer, da culpabilidade sem reprovação. O Hassemer entende que deve ser suprimida a ideia de reprovação contida na culpabilidade, até porque a admissibilidade dela implicaria em responsabilizar unicamente pessoas pelos fatos
desprezando os múltiplos fatores criminógenos que concorrem para cada ação delitiva. E aí, na opinião do Hasselmann, deve-se manter o limite do princípio da culpabilidade, excluída apenas a necessidade de demonstração da possibilidade de atuar de outro modo. Só que aqui a crítica que se apresenta ao Hasselmann é que a pessoa, ela não é observada como pessoa nessa perspectiva de culpabilidade, e sim ela é observada como um mero objeto. Então, um objeto de observação. Então, essa é a crítica que se faz à proposta do Hasselmann. Caminhando aqui para as considerações finais, assim, de maneira bem resumida, a gente pode extrair que essa discussão que se propõe entre determinismo e indeterminismo, essa crise que se aponta dentro da culpabilidade, ela é uma discussão que guarda relação com dilemas filosóficos e diz respeito a afirmações de verdades absolutas, o que a gente bem sabe que é altamente contestável aqui diante de tudo que a gente já trabalhou. E uma coisa que o professor Vives coloca é que a gente não pode abrir mão da ideia de liberdade de ação, que a compreensão das condutas é justamente a liberdade de ação, pois sem isso a gente não encontraria sentido em cogitar respeito aí à existência de razões de atuar. Além disso, também a gente pode pontuar aqui que a liberdade de atuação, que importa para o direito e que está nas bases da organização normativa do mundo, da vida, é aquela a ser provada no processo penal, e não apenas de modo genérico, mas referindo-se ao sujeito ou ao caso concreto. Então, seriam essas considerações que eu avaliei aqui do texto. Como provocações para a turma, eu gostaria que de uma questão que o professor esclarecesse melhor, porque eu acho que é um ponto que é de difícil compreensão ali, até pela complexidade, que é quando o professor Vives ele faz a crítica às bases do determinismo físico e do determinismo lógico. Quais seriam essas críticas que o professor Vives, o professor faria com relação a esses critérios levados em consideração? Então, acho que é um ponto que merece ser explorado de maneira mais detalhada. E, claro, eu já tinha anotado aqui que o ponto que o senhor destacou, né? Como que o texto dialoga com os estudos neurocientíficos que vêm aí desde a década de 80, né? O Libet, a gente até já estudou na outra disciplina lá que nós fizemos com o professor Alaor. Como que a gente lida com esses estudos neurocientíficos que querem, em outras palavras, impor um determinismo aqui e negar a liberdade de ação. Então, seriam essas as considerações iniciais, professor. Tá bom. Ótimo, Paulo, ótimo. Aí eu deixo a palavra, então, aberta aos colegas que queiram acrescentar alguma coisa aos comentários do Paulo, acrescentar algum ponto de partida para debate ou fazer alguma pergunta diretamente. Olha, vamos já jogar a chave do texto aqui. Acho que seria bom já começar por aí. Acho que Obrigado. Eu acho o seguinte, o ponto central onde essa conversa relacionada a esse capítulo começa é que o Vives ele vai se afastar da ideia de livre-arbítrio, né? Porque ele reconhece que o critério de poder atuar de outra forma, esse clássico critério que sempre foi trazido pelas teorias do delito até então, ele não pode partir de um pressuposto, de um exercício hipotético e determinista, que vai se sustentar num livre-arbítrio, um livre-arbítrio que seja totalmente impossível de você prová-lo. E eu até vou dizer até mais um pouco. Numa última análise, o professor Vives ele coloca que a ideia de livre-arbítrio, se ela existe ou não, de fato, se o livre-arbítrio existe ou não, que até tem aquele experimento do Libet, que o Paulo falou, isso pouco importa. Porque, na realidade, todo o nosso sistema penal está baseado numa ideia de livre-arbítrio. Se ele, de fato, ocorre ou não na cabeça do sujeito, isso pouco interessa para o sistema penal, entende? Acho que a conversa pode começar por aí, né? O experimento do Libet é inútil, esse é o ponto. O experimento do Libet é inútil para fins de direito penal. Tá. Alguém mais? E sobre esse ponto que o Raíssa levantou, eu achei interessante também a ponderação do professor Vives, que ele diz o seguinte, mais ou menos,
que a liberdade é um conceito negativo, que não designa nada no mundo e que ela apenas limita ou exclui ações humanas da necessidade causal. Eu achei muito interessante essa ponderação, porque já dá o tom da conversa também, né? O Guilherme falou de liberdade, aí tem uma coisa interessante, né? Já partirmos dessa conversa do seguinte conceito, que a culpabilidade, ela não tem nada a ver não tem a ver, melhor dizendo, não tem a ver com liberdade necessariamente. A culpabilidade não tem a ver com liberdade, porque todos nós somos livres, né? Pelo menos se prejulga para que se haja responsabilização penal, a gente parte do princípio que o ser humano é livre. Mas a questão é a seguinte, é que a culpabilidade, ela está na impressão de sentido da ação de uma pessoa. Porque essa pessoa, ao cometer uma conduta incriminadora, ela demonstra que poderia ter se portado de acordo com a prescrição legal. Esse é o ponto, entende? Não é basear a culpabilidade em liberdade, basear a culpabilidade em livre-arbítrio. Alguém mais? Olha, dá para colocar também que a liberdade não depende de um terceiro, né? Tem aquele exemplo do Wittgenstein, que o senhor falou há umas 2 aulas atrás, que é excelente trazer agora. Que tem o cara num apartamento, num prédio, está no andar de baixo e tem um outro andando em cima. O cara que está embaixo está com o controle na mão. É burrice você dizer que o cara de baixo está controlando de cima. Liberdade não depende de um terceiro. Acho que é uma coisa legal para trazer para cá, né? Estou querendo ver se eu acho que É que essa semana, a segunda e a terça-feira, eu estava na PUC, em Porto Alegre, essa razão pela qual ficou a cargo do professor Fawkes, a nossa aula da segunda. Eu estava lá dando uma aula justamente sobre culpabilidade na pós-lato sensu, aquela que eles têm com a UOL, sabe? Uma pós online. Aí o senhor bateu no Adrian Rain. Entre outras coisas, porque o Adrian Rain, ele participou lá da PUC, né? Ele trabalhou lá e tal, o pessoal conhece, né? Fiz referência a coisas que eles conhecem, né? Enfim. Eu fiz essa pós e o que faltou ali foi um debate do professor Paulo com o Adrian Rain lá. Então, esse ano é o Kahneman que vai, né? O Daniel Kahneman. Mas aquele livro dele, O Rápido Devagar, é bom. É ótimo livro, ótimo livro. E assim, ali ele está tratando de uma outra coisa, ele está tratando de como se acessa o sistema límbico para respostas rápidas, né? Mostrando, inclusive, que o raciocínio lento, ele passa por outras etapas, né? É interessante, enfim, mas não é o foco aqui. Eu só comentei isso porque tem um ponto de partida ali que talvez a gente devesse tocar quando for falar de liberdade. Mas queria saber se tem alguma coisa a mais ou eu posso passar diretamente as questões de vocês e as anotações que fiz dos comentários do Paulo. Algo mais aí, não? Bom, então vamos lá. Se surgir no caminho, vocês sabem que vocês têm liberdade plena, né? Democracia se faz, não se fala. Posso fazer um último comentário que acho que pode ajudar aí na aula? Não, seria só o seguinte, eu acho que seria legal também, ao estudar esse capítulo, ter aquela ideia de que a capacidade de decisão e a capacidade de autodeterminação não são suscetíveis de comprovação empírica. Você não consegue comprovar isso empiricamente. Por isso que não há sentido nenhum, por isso que não há sentido algum, você não deve se utilizar isso, pelo menos, como um critério para avaliar a conduta em questão. Mas tudo isso está dentro da ideia do poder agir de outro modo, né? Está dentro da ideia do poder agir de outro modo. É só um comentário. Vamos lá. Então, claro, aqui a questão toda, e parto desse começo, né? A questão da neurociência ter atacado o determinismo de um modo visceral. É uma segunda onda determinista, se a gente observar na sua interferência frente ao direito penal, porque o determinismo sempre teve aí, né? Vai e volta, tipo mato, você tira, ele cresce de novo, tal. Mas ele está sempre atrelado à ciência.
E se vocês observarem historicamente, o que foi a relação do direito penal com a ciência, ela é uma relação de aproximações e afastamentos, né? Historicamente, o direito penal foi trabalhado dentro de um ponto de vista da metafísica idealista, está lá no Kant, está no Hegel, né? E assim sucessivamente. Mas depois de um tempo, depois desse período, quando entra em ação vamos lá, um positivismo científico como influência ao direito penal. Boa noite, Rodrigo. Quando entra essa interferência, muda o perfil. E aí o direito penal começa a se aproximar das ciências. Isso acontece no final do século XIX, a partir da dimensão criminológica biologicista que tem origem no Lombroso, né? Então, esse período é um período de aproximação entre o direito penal e o modelo científico muito de perto, a ponto de que esse modelo científico determinista interfere no direito penal. E, claro, não estou falando aqui do Lombroso, não estou aqui para falar de um médico militar que mede os malares das pessoas e diz que esses caras têm tendência homicida. Não, não é disso que eu estou falando. Claro, eu vou entender que esse cara tem um perfil médico e se você conversa com um médico hoje, ele ainda pode achar que isso aí é válido de algum jeito, né? Eu não estou falando do cientista natural, mas veja que entre os discípulos do Lombroso se encontrava o Enrico Ferri. O Enrico Ferri era um jurista. Tá? O livro de princípios de direito penal do Enrico Ferri é dividido em duas partes: do crime e do criminoso. Metade do livro é sobre o criminoso, né? Sobre a pessoa do criminoso. E essa diretriz do Lombroso é mencionada expressamente no programa de Marburgo, do von List. Né? O texto é aquela ideia de fim em direito penal, né? Der Zweck, das Strafrecht. Né? Ali aparece referências expressas ao Lombroso, a crença no criminoso nato, a classificação de criminosos que deveriam ser inocuizados a partir de classes sociais, prostitutas, mendigos, etc. Então, está ali. Nós estamos falando do direito penal influenciado pelo determinismo científico, que nessa época era só um determinismo que punha em xeque, veja, punha em xeque uma liberdade absoluta. O livre-arbítrio, aquele canônico que orientou a culpabilidade no seu alvorecer, nós já falamos sobre isso, né, da origem da culpabilidade, no direito canônico, na ideia de pecado. O cara pode agir de um modo, escolhe o mal ao invés de escolher o bem. Ok, isso é o livre-arbítrio. E é frente a isso que se volta ao determinismo científico do século XIX. Mas para dizer, olha, cuidado, há condicionantes aqui, biológicas, sociológicas, psicológicas, como queria eventualmente o Garofalo, né? Então, é essa corrente criminológica que se aproxima do direito penal e contamina o discurso penal naquela época. Só que o que acontece? Dessa raiz gerou-se especialmente as leis de eugenia, né? Que não são exclusividade alemã. A gente fala em leis de eugenia, o cara pensa em Nuremberg, mas não é só isso. Né? Isso era uma crença disseminada no mundo inteiro. Tá? Nós estamos, Francis Galton, por exemplo, nós estamos falando de Inglaterra. Né? E lá também, Estados Unidos. 18 estados americanos tiveram leis de eugenia. Tá? E programaram mortes sistemáticas de pessoas que eram vidas que não valiam a pena ser vividas. Isso está num livro do Edwin Black chamado A Guerra contra os Fracos. Vocês podem procurar, vai ter um vasto manancial para vocês perceberem como era global esse sentido. Até no Brasil, tá? Se vocês quiserem conhecer da história do Brasil e vinculação com projetos eugênicos, existem livros, deixa eu ver se estão por aqui. Aqui, ó. Ó, esse sujeito, esse Renato Kell, era um médico que pregava teses eugênicas no Brasil, tá? E esses dois livros tratam desse assunto, especificamente. Isso aqui interessa, Paulo, para aquele assunto que a gente conversava de manhã, hein? O que é o perfil, né,
desses casos. Sim. Então, para que tenham uma ideia de como isso se associou ao direito, como se associou a certo discurso científico e que teve lugar no mundo inteiro. Claro, o que acontece daí? Os alemães levaram isso à enésima potência com o Holocausto e aí todo mundo constatou o horror daquilo. Opa, então para. Chega. O que acontece com o direito penal do pós-guerra? Se dissocia completamente da matriz eugênica da ciência. Só que a ciência não para. A ciência continua evoluindo. E o direito penal, ao invés de, nesse momento, se voltar para matrizes axiológicas próprias, que aí já cabia, né, se nós estamos falando do pós-guerra, é um período que logo em seguida eclode a virada linguística, seria possível você guinar o direito para uma praxis, mas não foi o que aconteceu. Os juristas de então continuaram agarrados à ciência, né, como tal, querendo fazer sua própria ciência, os neocantianos, né, os neontologicistas como Weltzel brigando que tinha um condicionamento natural ainda, né. No final das contas, se você olhar desde o ponto de vista do que era o que estava acontecendo aí no pós-guerra imediatamente, o Weltzel ainda tinha muito mais raízes vinculadas ao perfil político-criminal odioso do que o próprio Metzger, né? Porque ele estava mais agarrado à ideia de condicionamentos naturais do que o Metzger. O Metzger era um neocantiano. Enfim, seja lá como for, nós continuamos atrelados com um pé dentro da ciência enquanto evoluímos. E aí agora, o perfil neurocientífico do século XXI, ele se apresenta já não como um questionamento sobre os limites da liberdade. Os neurocientistas, ao contrário dos cientistas positivistas do século XIX, eles não dizem, olha, pode ser que não haja uma liberdade assim. Não, eles dizem, provamos categoricamente que liberdade não existe. Por força disso, o direito penal da culpabilidade tampouco existe, e nós temos que criar uma matriz que seja neurocientífica para controlar as pessoas, lobotomizando, inclusive crianças, basicamente. A conversa é essa, com muitos eufemismos no meio, mas é essa a conversa. Leiam Michael Gazzaniga a respeito disso, ele abre o jogo completamente nos seus livros, contando o que querem os neurocientistas. Querem a substituição do sistema punitivo por um sistema médico, tá? Ele diz isso com todas as letras. Leia o Gazzaniga. Leia o Roth. Leia o Wolfgang Prinz. E aí vocês vão ver qual que é do discurso neurocientífico. Só que eles chegaram tarde na festa. A festa tinha terminado, eles chegaram, né? Trouxeram os presentes de 30 anos para o cara, quando o cara tinha feito 31. Né? Chegaram atrasados na festa, que vieram aniquilar, sabe, o determinismo quando as correntes mais modernas de direito penal não trabalham mais em matriz determinista. Por razões das mais diversas. E aí as fórmulas de sair do determinismo são muito diversas. Vocês podem optar por qualquer uma delas. Eu vou procurar seguir aqui o que o professor Vives propõe, por razões de que a gente vem fazendo isso durante todo o período. Mas não é o único, né? É claro, as fugas outras desse determinismo algumas vezes são meros disfarces muito mal feitos da ideia de poder agir de outro modo, né? E sobre isso nós vamos falar também um pouquinho. Mas vamos lá. Então, o primeiro ponto é o determinismo, né? Essa questão de como isso se relaciona de algum modo com a culpabilidade. É certo isso que o Paulo falou, né? Do exemplo do professor Nilo, eu não me lembrava disso, eu acho que até devo ter lido, mas não me lembrava da referência específica do professor Nilo sobre o pedreiro construir a casa. Eu me lembrava disso numa citação do Foucault, naquela Verdade e as Formas Jurídicas, a respeito do direito germânico, né? Dizendo que no direito germânico existia uma responsabilidade penal objetiva. Se caísse a casa que o cara construiu, ele era responsável pelo resultado, né? Agora, você, no exemplo do professor Nilo, pelo jeito vai a coisa mais além, né? Se cair e matar o filho do cara, mata o filho do... Sim, além de tudo, demonstra, por um lado, que
há uma responsabilidade penal objetiva, né? E por outro que não vale a pena ser filho de pedreiro. Se não tem nada com isso, acaba indo, né? levando, ou pelo menos não valia a pena na época do Hammurabi, né? Já vai há algum tempo. Mas brincadeiras à parte, o fato é que essa ideia de livre-arbítrio ou de poder agir de outro modo, de uma forma ou de outra, leva à crise da culpabilidade, né? Porque as tentativas sucessivas são da culpabilidade se livrar disso, mas acaba não acontecendo, né? E esse ataque que se faz a esse poder agir de outro modo, essa crise se instaura a partir das demonstrações deterministas, que hoje são neurocientíficas, mas nem sempre foram. O determinismo sempre esteve aí. E é sobre o determinismo, sobre as bases do determinismo, que foi a primeira pergunta do Paulo, as bases do determinismo é o ponto de partida crítico do professor Vives. Mas tem a mão levantada do Raissan aqui, talvez seja algum comentário antes de entrar nisso. Críticas que o professor Vives faz ao Weltzel. Isso que eu ia comentar, que está na ponta da língua isso aqui para dizer. Que é o seguinte, o finalismo, ele vai, na culpabilidade para o finalismo só vão restar os juízos de valor normativo. E o problema é que o finalismo, ele, ao eliminar certos elementos da culpabilidade, ele vai acabar gerando uma crise nesse elemento dentro da teoria do delito, né, dentro da culpabilidade. E essa crise está na dificuldade real de sustentar o sistema penal em um processo que o Weltzel chama de determinismo hipotético. E esse determinismo hipotético, o professor Vives, didaticamente nesse capítulo, divide entre um determinismo físico, determinismo lógico. No físico, ele traz aquele exemplo brilhante do Popper, lá do Nuvens e Relógios, brilhante, que, segundo o Popper, você tem dois tipos de sistema: relógios, que são perfeitamente previsíveis, e nuvens, que são totalmente imprevisíveis. A crítica é que, para o determinismo físico, as nuvens se comportariam como relógios, no final das contas. A nuvem mais imprevisível se comportaria como um relógio. Mas qual que é a questão? O determinismo hipotético, essa crítica que o professor Vives faz ao Weltzel indiretamente, vai partir dessa crítica ao determinismo hipotético utilizado pelo Weltzel. Sim. Isso é bem interessante, isso aqui. Boa noite, professor Fawkes, bem-vindo. Então vamos lá, vamos partir dessas duas explicações, né, do que foram as perguntas do Paulo. O Raissan já ilustrou um pouco, nós podemos começar por aí, as questões do determinismo físico e do determinismo lógico. No determinismo físico, é a ideia de que tudo que existe, primeiro assim, tudo que existe está relacionado em fórmula de causa e efeito. Para tudo que existe uma causa, né? E essa coisa que existe também pode deflagrar outra, né? De tal modo que se alguma entidade, inteligência superior, Deus, ou que quer que vocês chamem, grande arquiteto do universo, cada um vai, né, perfilar isso de um modo, que tivesse o conhecimento de toda a existência, ele poderia entender o passado, o presente e o futuro como tudo presente, né? Porque enxergaria toda uma cadeia de causalidade permanente. No exemplo do Popper, referido pelo Raissan, a ideia de nuvens e relógios relógio é um aparato, né? Um aparato que tem um mecanismo, que se você conhece o mecanismo, você sabe como ele opera permanentemente. Então, o mundo estaria dividido entre coisas que são absolutamente previsíveis dentro de um mecanismo e obedecem esse mecanismo rigorosamente, relógios, e outras coisas que são absolutamente imprevisíveis, fluídas e assim que não é possível estabelecer qual vai ser o próximo movimento daquela nuvem que está passando na frente da tua casa. Mas daí diz o Popper, mas mesmo as nuvens seriam relógios. O que ele quer dizer com isso? A diferença entre uma coisa e outra é só que eu não tenho alcance para perceber. Eu não sou a inteligência superior capaz de perceber todas as nuvens como elas operam. Mas se eu soubesse todos os fatores que interferem para que a nuvem se mova daquele jeito, velocidade do vento, densidade da nuvem, composição da nuvem e tal, eu poderia prever com a mesma exatidão do relógio para onde vai se deslocar cada fiapo da nuvem. Essa é a ideia. Então, a ideia de que as coisas que todas são relógios, né? A questão das nuvens só são nuvens para nós,
por limitação absoluta da nossa capacidade de compreensão a respeito do mecanismo que se opera também nelas, né? Então, a ideia do determinismo físico é essa, um determinismo total, completo, absoluto, etc., né? Claro, a chave para desvendar isso aí é muito óbvia, né? Se tudo é determinado previamente, inclusive a tese do determinismo, né? E como é que a gente vai saber se ela é verdadeira? Como é que a gente vai confirmar essa tese se ela estava pré-determinada para ser assim? Essa é uma pergunta complexa, né? Porque daí se trata da causalidade ou inferência. Se eu tenho inteligência limitada para captação e compreensão do todo, vai ser impossível demonstrar de modo absoluto o determinismo absoluto. Que é uma coisa bastante interessante, né? A palavra é apropriada para isso, mas ela é usada em sentido diverso do que eu vou usar agora. A situação do determinismo físico é improvável. Improvável aqui não quer dizer que tenha pouca possibilidade de acontecer. É insuscetível de demonstração, sabe? Improvável, não passível de elaboração de uma prova. Eu não consigo demonstrar, talvez seja indemonstrável, seja mais evidente do ponto de vista, né? Eu não consigo demonstrar o determinismo físico, né? Porque a minha postura de investigação sobre ele é predeterminada por alguma coisa que eu também não conheço, né? Bom, do ponto de daí vai para o determinismo lógico do Hume, né? Daí ele vai dizer, olha, existem regularidades. Então o Hume vai admitir que aquela situação de dedução e indução, né? Aquela situação, olha, por que é que eu afirmo uma relação de causa e efeito? Olha, eu afirmo porque eu percebo regularidades. Toda vez que acontece A, deflagra-se B, né? Toda vez, eu brinco, sempre faço isso, porque toda vez que eu solto esse objeto, ele cai. Toda vez que eu solto, ele cai. Toda vez que eu solto, ele cai. Existe uma lei da gravidade, né? Essa é a ideia, mais ou menos, da regularidade dos acontecimentos. A deflagra B, e aí isso se repete com uma tal constância, com uma tal evidência que eu assumo aquilo como regra. Mas qual é o problema aqui desse determinismo lógico? É que a causalidade que você verifica, ela é exportada para uma universalidade. Eu sei que se eu soltar esse objeto aqui, ele vai cair. Eu sei que ele vai cair. Depois vai dizer, não, existe uma regra geral de gravidade. Imagine que eu não soubesse da existência de um túnel hiperbárico e tal, e que eu soltasse o objeto e ele não caísse. Porque, enfim, porque isolou-se a gravidade do ambiente e eu, dentro de uma nave espacial, soltei e não caiu o negócio. Surpreendentemente. O que eu estou dizendo com isso? O fato de que eu perceba uma regularidade não me autoriza, logicamente, a transferir a indução derivada disso tudo a uma dedução. Eu não posso transferir isso para o outro lado e dizer, não, essa é a regra geral e sempre vai acontecer assim. Porque na medida em que eu faço isso e o sempre não foi experimentado um montão de vezes, mas não foi experimentado sempre, né? O que eu estou fazendo é forçar um resultado. Quando a crença em que sempre vai acontecer assim, a crença na universalidade do determinismo lógico, o Sr. Vives usa essa frase, é uma frase meio pesada, eu tenho que desvendar ela, né? Sim, a crença na existência do determinismo lógico é um ato de fé. Porque no final das contas é isso, né? Você não consegue demonstrar quando você universaliza a regra. Quando você passa de um processo indutivo, eu tenho várias situações fáticas que me permitem falar de uma regra geral, que serve para todas as outras situações fáticas. Quem é que disse isso, cara? Você está apostando nisso. É um ato de fé. Portanto, o determinismo lógico padece de um problema da sua própria demonstração também, por outra via, né?
pela via da tentativa de universalidade. Então, a coisa que eu posso afirmar sobre o determinismo lógico é que, para ser lógico, ele não pode ser absoluto. O que já furou a ideia de um determinismo, né? Então, é uma crítica ao Hume, mas também serve para todos os modelos deterministas, né? Bom, daí diz o professor Vives, os juristas que passaram a questionar essa situação da apreensibilidade de um livre-arbítrio com base em reconhecimento de condicionamentos deterministas, passaram a migrar, isso é a partir do neocantismo mesmo, né? Passaram a migrar para uma culpabilidade, que era uma culpabilidade progressivamente mais normativa, a partir da ideia da teoria da motivação, né? Que é a ideia da motivabilidade normal. O que eu quero saber é se esse cara aqui pode ser estimulado suficientemente pela norma para poder agir de acordo com o direito, né? Claro, a teoria da motivação, diz o professor Vives, igualmente não pode ser provada, né? Vamos saber se o cara foi motivado ou não. Como é que eu vou saber se dentro dele existiu um convencimento acerca de alguma coisa? Como é que eu posso pretender que a avaliação jurídica de um saber seja correspondente àquilo que ia dentro da mente do sujeito? Isso é inacessível, é impossível. Ele se motivou pela norma ou não? Mas sei lá, cara, eu não sei. O que eu sei é o que ele conseguiu expressar fora, externamente, que pode perfeitamente não coincidir com o processo mental motivacional que lhe tenha ocorrido. Tá? Isso é inacessível. Portanto, entra em discussão aquela questão, nós podemos pretender uma validade absoluta a respeito da culpabilidade? Uma validade absoluta dos critérios que afirmam que o sujeito foi motivado, não foi motivado? Eu acho que essa pretensão de absolutismo e universalismo são pretensões científicas que maculam o discurso de muitas teorias que se dizem normativas. Tem muito sistema de teoria do delito por aí, oferecido em manuais, que se diz normativo, mas que segue preservando um perfil desses. Um perfil de pretensão de validade em todos os casos, uma validade absoluta e incondicionada, que corresponde, de fato, às coisas do plano do ser. Então não adianta nada eu ser normativista. É um normativismo que não acaba de ser normativista, né? É um normativismo pela metade. Tá? Por quê? Porque existe uma diferença, e essa é quando o professor Vives entra na discussão e na diferenciação entre culpabilidade jurídica e culpabilidade ética. Essa culpabilidade, essa responsabilidade que o sujeito tem enfim, de corresponder à motivação que se lhe oferece, normativa que se lhe oferece, é uma pretensão de validar a culpabilidade como critério absoluto, universal e incondicionado. Não dá certo. A culpabilidade jurídica é menos. O que é que pode pretender uma culpabilidade jurídica? Vamos lá. Eu quero afirmar a culpabilidade como elemento do delito, hein? Não é mais uma questão de princípio, tá? Superada a questão do princípio. Imaginemos que nós, né, partimos da responsabilidade individual, pessoal, né? Cada um tem a sua culpabilidade, sua culpabilidade como princípio. Cada um tem a sua culpa, a sua contribuição subjetiva para com o evento. Beleza, tudo bem. Agora vamos fixar uma culpabilidade como categoria do delito, como um elemento que precisa estar presente para poder falar que fulano praticou um crime. Uma culpabilidade jurídica. Ela não pode, isso já acho que fica claro quando você supera as questões do determinismo, ela não pode pretender uma validade absoluta e incondicionada, porque ela não corresponde a nada no plano do ser, certo? O que é que pode aspirar uma culpabilidade jurídica? Vamos lá, pessoal. O que é que vocês acham? Bom, quando eu uso um critério de culpabilidade para o
para estabelecer responsabilidade penal, diferenciada inclusive da responsabilidade civil, né? Diferenciada dessa responsabilidade objetiva que o Paulo mencionou no começo. Eu digo, olha, diferença do direito penal do direito civil, que a responsabilidade civil é objetiva e a penal é objetiva e subjetiva. Tem uma contribuição subjetiva aqui, né? Mas eu não estou pretendendo afirmar nada que seja correspondente ao que se passou na cabeça dele. Nada que ele queira, saiba, ou, enfim, que tenha uma correspondência como verdade. O que é que eu pretendo com a adição desse mecanismo, que o Vives chama de pretensão de reprovação? Essa culpabilidade jurídica frente à culpabilidade ética, ela pretende o quê? Se ela não pretende valer de modo absoluto e incondicionado, ela pretende o quê? Pretende atribuir um fato como obra de alguém, professor? Sim. E por quê? Porque isso é útil para o sistema. Útil. Um sistema penal que pretenda atribuir responsabilidade de pessoas por condutas, né, deve ter um critério de culpabilidade para permitir que se separe as responsabilidades de modo individual. Se eu adotasse, e a gente conversou antes de começar a aula sobre isso, né, se eu adotasse um perfil absolutamente comunitarista do direito, assim como era no caso das penas do direito germânico, a CIP, por exemplo, né, que é a pena da tribo. Um membro da tribo ofendeu outra tribo. Quem é que paga o pato? A tribo inteira. É um mecanismo comunitarista. Bom, aí eu já não vou precisar dessa reprovação individual, né? Se eu preciso da reprovação individual é porque eu assumi um perfil de validade individual, de representatividade do ser humano enquanto pessoa, indivíduo. Então é útil que um sistema que pretenda corresponder a isso tenha pelo menos um critério individualizador, um critério subjetivo que possa vincular o sujeito àquilo que foi atribuído como responsabilidade, né? Muito bem, é isso que determina a diferença da culpabilidade jurídica para a culpabilidade ética. E é disso que está falando o professor Vives quando faz as críticas específicas ao Hassemer e ao Roxin. Né? Por que ele critica o modelo do Roxin? Porque o Roxin diz que a culpabilidade deve funcionar como limite, mas não pode funcionar como fundamento da pena. Cara, o problema do Roxin é esse, né? Ele é um sujeito que se complica um pouco com as palavras. Porque o que ele está pretendendo dizer, e que parece que é legítimo que está lá no fundo do que ele está pretendendo dizer, é o seguinte, olha, eu posso, com a culpabilidade, recortar responsabilidade. Eu não posso afirmar responsabilidade a partir de um trato positivo da culpabilidade. No fundo é isso que ele quer dizer. Só que ele quer dizer, olha, quando ele fala em fundamento, ele quer dizer, olha, é a base sobre a qual se assenta a razão de atribuir. No fundo, o que ele está pretendendo é que o sistema jurídico penal, quando vai discutir culpabilidade, discuta formas de exclusão da responsabilidade penal, que é exatamente como a gente procede, tanto na exculpação quanto na justificação. Quando você faz análise de normas permissivas, o que é que você fala? Fulano matou alguém, mas foi em legítima defesa. Eu estou fazendo uma prospecção negativa, né? Se tiver uma norma que autoriza, excluo responsabilidade. É o mesmo modo de proceder da exculpação. Mas o cara era inimputável. Mas ele incorreu em erro. Entendeu? É uma prospecção negativa. Era mais fácil ele dizer isso. Porque dizer que é limite, mas não é fundamento, é uma grande bobagem. Porque limite e fundamento são duas caras da mesma coisa. Ora, eu limito com base em quê? Na culpabilidade.
E usar a culpabilidade como base não é usar como fundamento para a limitação? Cara, então do que você está falando? Isso é um problema de má expressão linguística. Parece que, por aqueles lados, linguagem não é prioritário, né? Mas, enfim, a questão... Fundamento sem limite é qualquer coisa, né? Pois é, não, fundamento é base, né? Se eu limito alguma coisa, o faço com base em algo, não? Todo mundo está falando, né? Parece uma loucura isso aí. Mas é por dificuldade de expressão. Se sabe onde se quer chegar. Se quer chegar simplesmente a dizer que a prospecção que se faz acerca da culpabilidade é negativa. Era mais simples dizer isso. Né? Porque a hora que vai se meter em discutir fundamento e diferenciar isso de limite, bom, aí é uma... Está tudo naquele livrinho, eu não sei se está aqui, o livrinho do Roxin sobre culpabilidade. Ele azul, né? Um pequenininho. Não é. Esse aqui, ó. É esse aí. Tá em PDF no Drive, esse aí. Esse livrinho tem a concepção do Roxin e ele vai misturando de uma tal maneira que chega um momento que você não sabe mais do que ele está falando. Né? Os fundamentos ou limites. Mas, enfim. Essa crítica ao Roxin. Do ponto de vista do Hassemer, né, a ideia de culpabilidade sem reprovação, não esqueçam que Hassemer, nós estamos falando de escola de Frankfurt, né, do direito penal mínimo, essa é a ideia. Então, o Hassemer, o que quer é evitar o estigma do culpado. Né? Então, para isso, ele vai falar de culpabilidade sem reprovação, porque ele quer dizer que os fatores externos, condicionantes, devem ser incorporados ao juízo de culpabilidade. Está certo isso, né? Mas isso também não afasta ele da ideia de poder agir de outro modo, porque o argumento é justamente esse. Existem condicionantes ao sujeito que não permitem que ele escolha. Portanto, pouco sai do mesmo lugar. Né? Só que no Hassemer a gente tem um problema kantiano, né? Tem aquele problema kantiano que, ao aplicar a pena, você reprova o outro e o torna como igual, você o trata como igual, né? E aí você tem... tratar a pessoa como sujeito, né? Foi referido isso também na exposição. Quando se trata do Hassemer, o problema, a discussão sobre poder agir de outro modo, se é observada só de fora, olha, eu não estou reprovando você pelo que você fez, não é nada disso e tal, mas você vai ter um castigozinho aqui, porque os critérios que a gente estabeleceu permitiam dizer que você deveria sofrer a pena. Cara, quem decidiu isso? Como é que foi? Heteronomamente, né? Você é um objeto de observação. A tese do Hassemer sobre culpabilidade converte o réu em um objeto de observação. Eu vou observar aqui quais eram os condicionantes desse cara e daí eu toco-lhe pena ou não. Mas você não fala nada, você fica aí na sua que eu vou olhar suas condicionantes. Fica aí. Né? Entende? Ele não é partícipe dialético da discussão sobre sua própria culpa. Ele não interfere. Né? Interferem os fatores. Quais são os fatores sobre a culpa dele? Eu não vou te reprovar. Não é com você o problema. Como não é comigo? Quem vai pagar a pena sou eu, né, velho? Vamos parar essa conversa. Né? Então, existe uma limitação realmente, que é uma limitação kantiana, mas esse eu acho que é um dos problemas só. Né? A limitação de tratar o sujeito como objeto, né, do juízo de valoração, mas também existe a questão de os fatores externos influenciam? Claro que influenciam, não há nenhuma dúvida que influenciam. Mas eu continuo perquirindo a respeito desses fatores externos se eles deram ou não deram condição para o sujeito atuar de outro modo. Né? No final das contas, é um disfarce do mesmo. Desde o princípio, estamos falando sempre de poder agir de outro modo. Porque no final das contas é a mesma reprovação. Por muito que se mascare as coisas, acaba sendo isso. Né? Então, qual é o problema? O problema, eu acho, e eu tratei disso lá quando fui falar em Porto Alegre, o problema é um problema relacionado à liberdade. Né? O problema é que a gente ficou tratando de afirmações absolutas acerca da liberdade nas teses clássicas, e quando vimos ruir
a ideia de liberdade desde um ponto de vista científico, por dizer assim, porque é aí que faliu a coisa, através das neurociências, nos deu um monte de desespero, daí nós quisemos fugir para outra coisa. Motivabilidade normal, poder agir de outro modo, análise do contexto do sujeito para ver se ele pode, sabe, as teses de culpabilidade, tudo isso é válido, não há dúvida que é válido. A questão toda é que do que é que nós estamos falando, se não sempre a mesma coisa. Poder optar por agir conforme o direito ou contra o direito. Não adianta querer fugir disso. É isso? Então, mas nós caímos, então, por força disso, nós caímos sempre de volta no plano do determinismo? Não. E não por uma razão muito poderosa. Eu escrevi isso no final de um texto que foi naquele livro A Linguagem do Direito Penal, que é um compêndio de artigos do primeiro seminário ibero-americano de Direito Penal e Filosofia da Linguagem, que foi aqui em Curitiba. No final do artigo que escrevi naquele texto, aparece uma frase com a qual eu tentei resumir a ideia de liberdade frente àquilo que é a liberdade pregada pelos neurocientistas. Eu vou ler para vocês porque é curto. O que eu disse na ocasião foi o seguinte: a liberdade não é a experiência em primeira pessoa acerca da liberdade, aquilo que eu sinto, né? A liberdade tampouco é uma estrutura de sinapses que produz sensação de autossuficiência, que é o que dizem os neurocientistas. Por uma simples razão: a liberdade não é. A liberdade não tem ser, não tem ciência, não se explica, nem se descreve. Liberdade se vive. É o nosso quadro de mundo. O que se perde com a falta de liberdade não é a liberdade, é a própria essência da humanidade. Se ela não há, nós não somos. Para sermos sujeitos, para sermos pessoas, a liberdade é um pressuposto. Do contrário, nós não somos nem pessoas, não somos objetos, não tem sentido. Não é que não tem sentido a culpabilidade, o direito penal da culpabilidade, não é isso que está sendo atingido. A razão pela qual nós sentimos que é isso que está sendo atingido é o fato de que, progressivamente, a pretensão de ciência, os espanhóis diriam, arrinconou, colocou num cantinho, né? Num rincão, a liberdade. O que é que fez a pretensão científica de teoria do delito dos doutos com a liberdade? Liberdade era um pressuposto quando se discutia sobre princípio de legalidade na conformação básica de um direito penal, não é? Mas daí veio a teoria do delito. Bom, aí eu tenho ação, tipicidade, culpabilidade. Bom, tem culpabilidade como livre-arbítrio, aí, dolo, culpa, tal. Não, mas depois essa culpabilidade vai se convertendo numa culpabilidade normativa. Aí a ação já é previamente dolosa ou culposa, porque tem os processos mentais, etc. Nós não estamos falando da liberdade aí, nós estamos falando da liberdade mais para frente. Aí sobra lá na culpabilidade ainda alguns condicionantes que são condicionantes de imputabilidade, doença mental, idade biológica, outros componentes de conhecimento da ilicitude, que são relacionados a fatores culturais, a fatores educacionais. O que é que sobra para a liberdade? Só a discussão de inexigibilidade e conduta diversa, um pedacinho da culpabilidade. Perceberam? Aquilo que era a grande discussão dos iluministas, é isso que eu estava conversando com o Paulo de manhã. A grande discussão dos iluministas era, ora, liberdade tem que ser plena. Nós temos que converter o direito em um instrumento de libertação, porque o direito, quando foi criado, ele foi criado como normas de pertencimento a grupo e, portanto, normas que exigiam coisas da gente para pertencer ao grupo, eram normas de exigência. O direito era o inimigo da liberdade. Os iluministas querem libertar a liberdade, querem uma carta de alforria para a liberdade, querem que o direito se converta em um amigo da liberdade. Para isso, eles invertem a polaridade. Não, olha, a partir do princípio de legalidade é o seguinte, tudo é permitido.
exceto o que for proibido expressamente. Portanto, entende qual é a ideia do princípio de liberdade, princípio de legalidade? Vamos inverter essa lógica. A lógica iluminista pretende gerar liberdade. Só qual foi o problema? Ela encarregou um protagonista de realizar essa alforria da liberdade. Esse protagonista chamou-se ciência. Por que razão se fazia isso? Porque na época do direito natural primevo, o direito natural primevo deriva do modelo religioso. O iluminismo vem com o projeto de secularização para se livrar da interferência do pertencimento ao grupo religioso. E a oposição à religiosidade metafísica se faz pela ciência. Então os caras se agarram na ciência e apostam na ciência como ela sendo a capaz de alforriar a liberdade através do direito. E entregam o direito nas mãos da ciência. O resultado é que a liberdade ficou encaixotada, como naquele filme Boxing Helena. Já viram esse filme? É bem interessante, especialmente para as meninas, né? Para nunca se deixarem. Esse filme aí está no teu top 3 indicações, hein, professor? E é exatamente o que o direito fez com a liberdade. O direito penal botou a liberdade numa caixinha dentro da culpabilidade, um pedacinho. Por quê? Porque apostou-se na ciência. Então, qual é o projeto possível de emancipação da liberdade para a gente poder descartar essa liberdade que a neurociência provou ser inválida? Botar a liberdade de volta no seu lugar. Mostrar como liberdade é um pressuposto de tudo que consiste o modo de vida de inter-relação. Veja lá, quando a gente fala em direito, o direito está inserido no modo de vida de inter-relação, né? Eu não preciso de direito se eu for o único ser humano vivo, né? Eu preciso de direito por causa da inter-relação. É a inter-relação humana que demanda a norma, né? E aí é que por a evolução da origem da norma a partir da convivência está na cidade antiga do Fustel de Coulanges. Dá para vocês verem com bastante detalhes, né? É dali que vai evoluindo a construção do direito. Muito bem, nós sabemos disso. Então, essa construção jurídica, ela tem como ponto de partida o modo de vida representado pela liberdade. Se a gente não presume liberdade, não é que não tem culpabilidade. Não tem direito. E eu não me refiro ao direito penal, não. Não existe direito e não existe ação. É impossível reconhecer uma ação sem partir de liberdade de ação. É impossível reconhecer uma norma sem partir de liberdade de ação. E todas as construções jurídico-penais, todos os sistemas de imputação são não outra coisa além da conjunção entre um conjunto de normas que pretende ser válida para atribuir responsabilidade penal ou isentar de responsabilidade penal um conjunto de ações. Se é só para isso que serve esse sistema, dizer que determinada ação deve ser tratada como delitiva e outra não, frente a um cotejo de um sistema normativo, ora, ações e normas são colocadas em confluência a partir de um pressuposto de liberdade de ação. Isso é fácil de demonstrar, tá? É fácil de demonstrar. Que não existe ação sem liberdade de ação e que não existe norma sem liberdade de ação. Vou tentar fazer isso. O ponto de partida de uma ação é a possibilidade de atribuí-la a um autor, que não depende só da estruturação causal do determinismo. Querem ver? O sol foi responsável por derreter a neve. A chuva foi responsável pela inundação. A foi responsável pela morte de B.
Essas três relações são iguais? São resultados atribuídos a alguma coisa, né? Mas veja que diferença existe aqui entre essas coisas. Quando eu digo o Sol derreteu a neve, ou foi responsável pelo derretimento da neve, não resta pergunta a fazer, né? Eu não posso perguntar como, por quê, nada. Não há pergunta a fazer, certo? O mesmo acontece quando eu digo a chuva foi responsável pela inundação. Acabou. Mas quando eu digo A foi responsável pela morte de B, olha quantas perguntas cabem. Como? O que ele fez? Tá vendo? A produção de determinado resultado numa cadeia causal não necessariamente é atribuível a alguém. Só é atribuível a alguém quando eu possa perguntar por uma ação. O que ele fez para matar o B? O que o Sol fez para derreter a neve? Nada, né? O Sol é o Sol. A chuva choveu. Né? E percebem que não é um problema de um verbo. Não é um problema de um verbo. Porque chover pode ser irregular, mas eu continuo tratando como verbo, né? Derreter também. Mas a diferença é que no caso do A matou o B, eu posso atribuir algo a alguém, né? E cuidado, mesmo que um verbo possa ser dirigido ou atribuído a uma pessoa, ainda assim é possível questionar esse verbo para perguntar se realmente ele significa que essa pessoa fez algo. Tá? Eu posso dizer, por exemplo, que o Paulo Helene brilhou na sua apresentação hoje. O que é que ele fez? Eu não estou dizendo que ele apresentou. Ele apresentou, sim, mas não é isso que eu estou dizendo. O que é que ele fez, gente? Nada, né? Foi uma característica intrínseca dele. Assim como eu posso dizer que o Paulo Helene possui cabelo preto. O que é que ele fez? Estão vendo? Possuir, valer, brilhar, ser. Tem uma coleção de verbos que eu não posso perguntar por ações. Que ações estão associadas a esse verbo? Como é que eu faço para diferenciar os verbos passíveis de identificação de uma ação frente a verbos que não são passíveis de identificação de uma ação? Já pensaram nisso? Vamos lá, vamos diferenciar algumas coisas. Correr, subtrair, matar, vamos empregar uns verbos de tipos penais, né? Frente a esses outros verbos, valer, ser, saber, né? O que é que diferencia uns de outros? Uma classe de verbos de outros. Nos dos tipos penais tem sempre alguma relação com alguma outra pessoa e nos outros é só consigo mesmo? Você diria que é transitivo Verbos de direto e pensamento. indireto? Acho que não é, não. Acho que não é isso. Não é um problema de análise sintática. Acho que não. Diz, Raissan. Bom, o senhor fala os verbos nos tipos penais, né? Nos tipos Não, os penais. verbos. Os verbos. Tá Nós bom, estamos tentando identificar ações. verbos de pensamento e verbos de ação. Tá, Por exemplo, bem, mas vamos lá. Valer não é um verbo de pensamento. Brilhar não é um verbo de pensamento. Não é verbo de pensamento, é verbo de estado. Né? Eu lembro que o senhor tinha comentado uma vez comigo, verbo de estado. Verbo de estado. Por exemplo, você não pode... O Paulo tem cabelo preto. O que ele pode fazer a respeito? Ele fez alguma Nada. coisa para ter cabelo preto? Não. Pois é. Agora, se eu digo, o Paulo subtraiu um livro da minha casa. É mentira, tá, Paulo? É só exemplo.
Subtraiu um livro da minha casa. Aí a pergunta que cabe é, ele podia ou não subtrair, certo? E ele optou por subtrair. Vocês estão vendo como é que é? Todo verbo que traduz ação ou conduta, se vocês quiserem incluir omissões, né? Tem a opção de fazer ou não. Nos verbos que essa opção não aparece ação. É linguisticamente impossível descrever a ação de ser, de ter, de verbos desse tipo. Né? Mas de subtrair, de matar, de correr, de escrever, de falar, é possível. Né? Por quê? Porque é possível fazer ou não. Então, o pressuposto de liberdade de ação é o que delimita o espaço de existência da ação. A ação só tem sentido, né? Ela só significa num contexto em que o verbo empregado possa contar com a opção de fazer ou não fazer. Senão... Mas aí entra aquilo que eu falei naquela aula, né, professor? Que uma norma, aquilo que o Vives fala, inclusive, né? Que uma norma que proíbe, por exemplo, o Vives não, o senhor fala, uma norma que proíbe você de flutuar. Aí é o outro lado. Eu estou falando de ação. Eu disse para você que ações e normas dependem do pressuposto de liberdade de ação. O pressuposto de liberdade de ação que demonstra a existência da ação. Ah, sim. É este. Isso que você está referindo é o pressuposto que demanda a existência de norma. Norma é igual a ação. Pressupõe liberdade de ação. Eu só posso normativizar aquilo que eu possa fazer ou não. Se eu vou fazer de qualquer jeito, é proibido respirar com pena de 3 a 5 anos, todo mundo vai respirar do mesmo jeito. Não adianta nada, essa proibição é sem sentido. Não tem espaço para norma. As coisas porque que eu vou fazer também. É proibido viajar de automóvel para Marte? Ok, vai ter pena de 15 anos. Não tem sentido nenhum. Ninguém vai viajar de automóvel para Marte. Mas é que para a norma existir, ela tem que pressupor a violação dela, né? Então, toda a norma pressupõe um fazer ou não fazer. Pressupõe a opção de cumpri-la ou descumpri-la, por ser norma. Então, perceba que a ideia de liberdade, o sentido de liberdade é íncito às ações e às normas. Sem liberdade, não é que nós não temos culpabilidade. Nós não temos ação e não temos norma, não temos nada. O jeito de enxergar a estruturação da relação das normas com ações, ou seja, o jeito de operar em direito, não estou falando em direito penal, né? A maneira de ser jurista. Só é possível ser jurista partindo do pressuposto de liberdade de ação. No momento em que eu negar a liberdade de ação como modo de operacionalizar direito, acabou o direito. E acabou as ações. Acabou tudo. Esquece. Então, o postulado das neurociências, ele não é sabe, a substituição que eles propõem, a substituição do direito penal da culpabilidade por um direito penal de periculosidade, não tem sentido nenhum. Porque a norma jurídica do injusto que levaria à afirmação da periculosidade, ela vai partir da liberdade de ação. Porque se não tiver a liberdade de ação, se eu não tiver a liberdade de ação como pressuposto, eu nem posso dizer que fulano fez algo. Como é que eu vou afirmar que ele é perigoso? E é isso que abre passo a teses como a do Adrian Raine de fazer controle da violência já no berço das crianças, verificar aquelas que têm a tendência. Então, o cara não fez nada. Sabe? Qualquer semelhança com o Minority Report não é mera coincidência. Né? Porque
Vamos adivinhar. Vamos adivinhar. Então, assim, a discussão entre os neurocientistas e os juristas, ela está completamente desfocada. Sabe? Uns estão falando de uma coisa, outros estão falando de outra, completamente diferente. Se a gente vai falar de direito, é o nosso modo de vida a liberdade de ação, que é um construto linguístico da vida de relação. E não algo que acontece no cérebro. Dane-se o que acontece no cérebro. O que acontece no cérebro vai ser útil para eu saber se o cara é imputável ou inimputável segundo os critérios de doença mental? Pode ser. Pode ser. Isso pode ser útil. Né? Que aquilo que se descubra lá no ambiente neurocientífico possa influenciar para eu saber se eu posso falar, desde um ponto de vista da justiça, da presença de uma doença mental. Se eu posso discutir num laudo se era possível o sujeito saber ter consciência da norma ou não. Então, para isso é útil. Para isso é claro que é útil. Mas isso já é útil ao medicina que nós temos. Não precisa do neurocientista. O neurocientista vai incrementar os laudos. Beleza. Sem nenhum problema. Invalidar o direito? Então vamos todo mundo para casa. Ninguém vai falar de ação. Porque, veja só, essa pressuposição, defender que nós vamos aplicar um direito penal, só que não vai ser um direito penal da culpabilidade, vai ser da periculosidade, ele pressupõe uma coisa. Eu dizer que fulano fez algo. E quando eu digo que fulano fez algo, para ser ação, preciso presumir liberdade de ação. E é curioso que eu presuma uma liberdade que não existe para imputar o injusto, depois não sirva para nada na culpabilidade. Não é uma coisa meio louca isso aí? Entende o desencaixe da coisa? Estão falando linguagens absolutamente diferentes. Por isto, e essa é a minha grande discussão, minha, pessoal, e que levou a um livro inacabado. Isso é uma coisa que eu já conto para vocês. Isso é legal. Né? É a minha discussão permanente com o Eduardo Demetrio. O Eduardo Demetrio é um sujeito, um jurista brilhante, um dos mais brilhantes que eu conheço. Mas também um sujeito de excelente perfil político, por dizer assim. É um sujeito extremamente polido e que tenta compatibilizar as coisas, ajustar diferentes perspectivas. Um camarada maravilhoso nesse sentido. E ele propõe uma ideia de compatibilismo entre descobertas neurocientíficas e modelos jurídicos. O que eu considero completamente fora de contexto. Não tem cabimento. E aí eu passei um mês a convite. Isto é uma postura nobre. O Eduardo, que discorda plenamente de mim, me convidou como professor visitante da Universidade de Toledo. Eu fiquei um mês em Toledo, conversando, debatendo com ele todos os dias os temas de neurociência, porque ele queria um ponto de vista contrário ao seu, para discutir, para aprender e para ensinar, né? Ensinar o seu ponto de vista, aprender o ponto de vista do outro. Eu fiquei um mês lá, com bolsa da Universidade de Toledo, e escrevi um texto sobre as várias formas de determinismo, indeterminismo, etc., sobre as várias formas de compatibilismo e incompatibilismo, porquê das insuficiências, etc., o meu ponto de vista, e deixei o texto para ele, para que a gente escrevesse um livro a 4 mãos. Né? Então, possivelmente vai ser um livro em que cada qual preserva opiniões diferentes dentro de vários contextos, então possivelmente vai ser um livro de diálogos, né? Diálogos, eu penso que talvez até esse seja o nome. Né? Diálogos sobre direito penal e neurociências, né? Então, ele está fazendo a parte dele, já faz alguns anos, mas ele também tem uma série de outras atividades, coordena projetos sobre neurociência e tudo isso, né? Então, ele está lá para escrever a parte dele, a minha parte está escrita em espanhol, eu não fiz a tradução em português porque eu não recebi ainda a parte dele em espanhol. Mas deve sair um livro sobre isso, né? Para mostrar um ponto de vista de alguém que quer convergir dentro dessas ideias e de alguém que entende que essas ideias não são compatíveis. Né? O que não quer dizer, veja lá, não se está longe
de desprezar o conhecimento neurocientífico, não é isso? Né? O conhecimento neurocientífico é super útil. Né? Saber que um sujeito tem condicionamentos, porque o acesso ao sistema límbico diz respeito à memória e permite que ele, em atos reflexos de raciocínio rápido, haja segundo um perfil de bagagem memorial que é acessado imediatamente, isso é ótimo. E que isso aconteça em décimos de segundo antes da sensação de ter decidido, está tudo bem. Que isso invalide a possibilidade de falar no direito penal da culpabilidade, que me parece uma temeridade, uma coisa sem menor sentido. Né? Mas acho que aqui, e essa segunda pergunta do Paulo, antes de entrar nas observações do Raissan, o Paulo levantou a questão das neurociências. Aqui o doutor em neurociências mesmo é o Rodrigo. O Rodrigo fez aí seu doutorado na UFMG, tendo um contato bem estreito também com vários neurocientistas, né? Então pode dizer para nós aí a sua impressão sobre o assunto, Dr. Fawkes. A parte do direito penal, professor, eu acho que você colocou muito bem. Eu acho que não tem o que eu complementar em relação à parte do direito penal. Né? Até porque no meu doutorado eu fui para o lado de processo penal, né? Então a gente o aspecto foi outro. Quais são os aspectos do processo que você trabalhou e que podem ser interessantes para a gente levantar? Embora a gente esteja tratando aqui de culpabilidade, a aula é aberta, né? Isso aqui é um exercício de estimulação encefálica, né? Para ver se sai todo mundo com um sorrisal escorrendo da orelha, né? Lá na UFMG, o foco do meu trabalho foi a questão das memórias, né? Memórias relacionadas ao testemunhas, acusados e partes de uma forma geral, e a formação da convicção de julgadores. Né? São os dois aspectos. Mas essa parte do direito penal, principalmente essa caracterização, essa comprovação das alterações bioquímicas do cérebro e de sinapses que são realizadas a partir anteriormente mesmo à conduta, elas são comprovadas, né? Agora, isso não quer dizer que nós estamos totalmente pré-determinados por uma predisposição que nós tenhamos, que isso afeta a nossa liberdade de agir. Então, eu acho que aquele livro, o professor trata disso, né, de neurociências, aquele é um livro preto, né? Eu não me lembro qual que é o nome, é Neurociências. Direito Penal e Neurociências, Ou Neurociências e Direito Penal. É um livro produzido no grupo de pesquisas, né? Um compêndio de artigos do grupo de pesquisas. Eu inclusive, levei lá para o UFMG esse livro, porque eles estavam... tinha uma professora que trabalhava com professor que trabalhava com modelos, inclusive de animais, etc. Em relação a isso, ao cálculo, ela me perguntou uma vez, esse livro mesmo, Raissan, me perguntou uma vez e eu levei esse livro lá para o programa para eles analisarem, que eu acho que todas as abordagens que vocês fazem são bem precisas em relação a essa interface, né? Bem, então, assim, a conclusão em termos jurídico-penais é que, vamos lá, talvez desse ponto das neurociências, daí entrando um pouco no que comentou o Raissan. O Raissan disse, pouco importa o que se descobriu lá nas neurociências. Eu não diria tanto. Eu diria, talvez, que importa muito, mas não para a afirmação da existência de crime. É para outro fim, né? São descobertas muito interessantes, muito densas, né? E cada vez mais precisas, né? A respeito de como, na verdade, assim, não dá para acreditar sequer, e nem os neurocientistas disseram isso, nem Libet disse isso, né? E nem quem o sucedeu disse isso, que a forma como se apresenta a ação externamente
corresponde a um determinado perfil de impulso elétrico do cérebro. Porque isso presumiria duas espécies de causalidade. Uma é que aquele impulso elétrico causou uma decisão, e essa mais ou menos eles enfrentaram, com certo êxito. E a segunda é que essa intenção realmente se espelhou na ação. E nós sabemos que qualquer ação que tenha sido deflagrada sem querer é a prova de que isso nem sempre é absoluto. Então, já o critério não é absoluto aí, né? Do ponto de vista daquela causalidade absoluta que eles pretendem fazer valer, né? Isso fora isto, a questão de que o mental possa causar o físico, né? Ou que o elétrico possa ao mesmo tempo causar o mental e o físico. E o que deflagra o elétrico, né? Que tipo de provocação, já não tem um acesso prévio, então toda essa temática é discutida pelo Searle. Não sei se eu tenho aqui o livro do Searle. Se chama Minds, Brains and Science, do Tem isso Searle. daí, peraí. Esse livro é um livro que vai trabalhar com todas essas questões, mostrando como existem certos gaps nessas relações de causalidade. E nós estamos falando de um camarada que não é exatamente um Wittgensteiniano radical, né? Antes, pelo contrário, que matiza muito esse ponto de vista e tal. Mas ainda assim, então, me parece que a questão aqui não é muito assim, não é pouco importa o que descobriram os neurocientistas. Importa muito o que descobriram os neurocientistas, só que isso não afeta o modo como se imputa a responsabilidade a alguém, né? E outra última observação do Raissant foi: liberdade não designa nada no mundo, né? Isso significa então um certo abandono da discussão sobre a causalidade, né? O que é que causa a liberdade? Nada, porque a liberdade não é algo no mundo, então não pode ser causada. Portanto, essa discussão sobre a liberdade ou falta de liberdade da neurociência vaza aí. Porque a liberdade que nós juristas estamos falando não é a mesma liberdade da qual falam os neurocientistas, né? Nós juristas, quando falamos de liberdade, falamos de um construto linguístico, de um modo como nós compreendemos a vida de relação. É disso que nós estamos falando quando usamos a expressão liberdade. E os neurocientistas estão falando de uma sensação empírica em primeira pessoa, deflagrada a partir do sistema límbico segundo certos critérios do cérebro. Então, perceba, não há por que um conceito jurídico necessariamente se sobrepor a um conceito empírico, sabe? E não é só a liberdade. Tem uma coleção de conceitos empíricos que não tem sobreposição direta com conceitos jurídicos. Eu vou usar um que é bem evidente, assim, para não sobrar dúvida a respeito do assunto. Morte. Morte. Tá? Vocês não, peraí, professor. Morrer é morrer, né? Até onde eu sei, morrer para o médico e morrer para o jurista é a mesma coisa. Não, senhores. Não é. Porque em direito, olhem o Código Civil, existe morte presumida. Vocês já tentaram explicar isso para um médico? Vê se dá. Vai lá, conversa com ele. Escuta, como é que é a morte presumida para vocês? Cara, você está falando do quê, meu cara? Está dizendo o quê? Morte é morte. O cara faz lá um exame do encéfalo, um exame de atividade elétrica, física e química, e você não deu não houve nenhuma reação elétrica, nem física, nem química no encéfalo. Ele repete o protocolo dali 2 horas com outros profissionais, e se o resultado for o mesmo, morte encefálica. Morreu? Mas e a morte presumida? Bom, essa não sabemos nem o que é. Mas o jurista sabe, né? Entendeu? Cara, se morte, que é morte, não é a mesma coisa para um jurista e para um médico, porque raios liberdade deveria ser. Aliás, professor, eu acabei de perguntar para minha namorada, que é médica veterinária, se ela compreende o conceito de morte presumida, e ela está em estado de choque. Só cuide para que ela não morra sem ser presumidamente, né, Guilherme? Então, pois é isso que eu quero dizer. Então, não é que a descoberta dos caras, é que nós estamos falando de coisas distintas. Aliás, quem está falando de coisa
são somente os neurocientistas. Nós estamos falando de um construto que não chega a ser, tá? Não tem ser de liberdade. Liberdade é um modo de compreensão das relações interpessoais, que se presume para poder elaborar a ideia de ação e a ideia de norma, para a gente poder conviver. É isso que é liberdade em direito. E, claro, se você parte dessa ideia, você liberta, veja lá, aquilo que eu disse para vocês, né? E isso serve muito para o Paulo César, né? A carta de alforria da liberdade pretendida pelos iluministas está fora da ciência. Está no modo de inter-relação humano. E se você pensar nos próprios iluministas que valorizavam a pessoa enquanto tal, né? Basta você pensar que para a relação entre duas pessoas é imprescindível partir do pressuposto de liberdade. Tá? Que não é nada a ver com a sensação interna, empírica que o cara tem ou não tem. Tá? Eu acho que com isso, mais ou menos, a gente tem uma ideia do que é que o professor Vives quer dizer. É claro. Então, daí, do ponto de vista jurídico, como é que ele vai, por que ele vai falar de reprovação? Ora, daí nós partimos de filtros de reprovação, que são filtros negativos, exatamente como aquilo que eu tentei explicar, que seria a melhor leitura do Roxin, tentar ler o Roxin por aquilo que ele não disse, né? A melhor leitura seria essa, né? E esses filtros negativos permitem uma validade normativa no sentido de dizer que é justo atribuir algo a alguém, reprovar alguém por algo. Né? É essa a função dos filtros que a gente discute na culpabilidade. Há uma pretensão de justiça íncita a reprovar alguém por algo quando verificados critérios de imputabilidade e potencial consciência de licitude, por exemplo. Né? A partir disso é lícito, é válido normativamente pretender separar o justo do injusto, atribuindo ou não responsabilidade segundo esses critérios, num ponto de vista de pretensão de reprovabilidade. É o máximo que se pode dizer. Né? É o máximo que se pode dizer. Quais são os critérios processuais? Aqueles que vocês já estudaram, para além da dúvida razoável, né? Já vimos isso, né? Essa é a conexão que se faz com aquela discussão sobre culpabilidade que a gente teve, né? A afirmação da culpa. Esse é um tema processual, né? Como é que se faz a afirmação da culpa, para além da dúvida razoável? Né? É o que permite daí atribuir o fato como uma reprovação individual. Certo? Bom, acho que com isso, pelo menos as inquietações iniciais de vocês foram trabalhadas, né? Não sei se tem alguma coisa a mais que queiram perguntar, adicionar. Fica a critério de vocês. Pô, que cara de cansado, gente. Não parece que vocês estão... Hoje é quinta-feira ainda, gente. Muita semana pela frente. Muito o que fazer. Hein? Ó, todo mundo com cara de... hoje é quinta, vocês estão com cara de sexta, pessoal. Caladões, assim. Bom, gente, acho que os temas... Claro, também eu entendo que ao lado da questão de ser quinta ou ser sexta, né? Nós temos também que o texto é denso, né? E que as implicações dele, em geral, elas entram na cabeça da gente e ficam lá ainda germinando para poder gerar as dúvidas, né? O período de incubação, tipo o Covid, né? Entra lá o negócio, fica te martelando, mas era isso, né? A sensação é sempre a mesma, né? Quando a gente termina um capítulo do professor Vives, você pensa, puxa, mas como é que eu não vi isso antes, né? Parece que a gente trabalhou uma coleção de obviedades, né? Só que são obviedades que a gente não presta atenção por conta de uma coisa que vocês vão ver, ou já viram várias vezes no texto dele, e vem repetidamente,
ele usar a expressão o embrujo de la ciência, né? O feitiço da ciência, né? A gente, de alguma maneira, fica enfeitiçado pela pretensão de dar respostas verdadeiras de um sistema que seja absoluto, universal e coerente, que, no final das contas, era o que eu conversava hoje de manhã com o Paulo César, né? Nunca deixou de ser uma forma de dominação cultural, né? É preciso que a gente desenhe a nossa forma de pensar direito. E ela começa nos princípios, logicamente, ou nos postulados, ou como vocês queiram chamar, mas tem a origem nessa estrutura, e depois ela é desenhada de acordo, em conformidade com a nossa praxis. Eu acho que essa que é a chave da questão, né? E para responder aos problemas práticos, né? Não para elucubrações mentais. Pode ser muito divertido, um direito penal parnasiano, mas quando eu vou para o fórum, o que o cara do Paulo, que é advogado, é o primeiro, o Rodrigo, né? Os caras começam a dizer, pô, o cara vai chegar para mim, o cliente amanhã, e vai perguntar, doutor, quanto é que eu pego de cana? É isso que eu quero saber. Não me venha com a ação final, causal, o erro de tipo, escambaço. Isso não interessa, quero saber, né? É claro que nem tanto ao céu e nem tanto à terra, né? Mas uma estrutura de sistema de imputação coerente é aquela que não perde o contato com a realidade forense, né? Porque se perder esse contato, aí eu estou falando de outra coisa completamente inútil e que não vai resolver essa pretensão de validade ou a pretensão de fazer a melhor justiça possível no caso concreto, né? Professor, Sim. eu tenho uma questão. Na verdade, é uma observação e uma questão. Talvez até pela senda aberta pelo professor Hassemer, nos últimos anos vem proliferando ideias cada vez mais profundas sobre uma culpabilidade sem reprovabilidade. O professor Tavares, ele trabalha com a questão mais vinculada ao Klaus Günther. O professor Zaffaroni trabalha com a questão da vulnerabilidade, todas essas implicações, e parece que o foco do momento é tirar a reprovabilidade da culpabilidade. E o professor Vives, ele bate nisso com muita força, né? Eu estou aqui com a página 860 aberta, em que ele diz uma passagem que eu, sinceramente, eu não compreendi bem. Ele diz, logo no segundo parágrafo, aqui, primeiro da página da continuação, né? Diz o seguinte: a supressão da reprovabilidade de culpabilidade implicaria, pois, a renúncia às nossas atitudes participativas frente ao delinquente e a substituição por outras de tipo objetivo. Eu queria compreender melhor essa proposição dele, que eu acho que não peguei bem. Vamos lá. A questão aqui é um pouco em torno do que o Raissan observou antes, né? Uhum. A supressão da reprovabilidade implicaria a renúncia das nossas atitudes participativas ao delinquente. Isso quer dizer aquilo que o Vives chama de atitude dialética, né? Que, em certa medida, vamos lá, não tem quem não defenda, né? Que é implicada no processo, por exemplo, através do direito de defesa, né? O que é a ideia? Quando é que eu trato o sujeito como sujeito? Quando eu permito que ele discuta suas razões comigo, né? E me demonstre que eu devo tratar de reprová-lo ou não a partir das suas razões frente às minhas, né? No momento em que eu digo, olha, eu não vou reprovar você. Claro, se a gente fosse transportar isso para o processo, a gente chamaria isso de pretensão resistida. Acabou a pretensão resistida. Eu não estou aqui para te reprovar. Eu não vou te reprovar. Quando eu abro mão disso por critérios meramente objetivos, ou seja, você já está reprovado ou não, ou você já está, não posso chamar de reprovado, né? Porque essa culpabilidade é uma culpabilidade sem reprovação. Você será culpável.
Você é culpável ou você não é culpável, segundo critérios objetivos dos quais você não participa em uma discussão dialética, você não é tratado como sujeito, você não é convidado para o baile. Você não é convidado para o baile da sua imputação. Você será imputado ou não. E claro, de acordo com isso, se a gente for para uma tese de vulnerabilidade absoluta associada a isso, num modelo do professor Zaffaroni, para ser coerente, ninguém que seja qualificado objetivamente como vulnerável pode ser culpado de nada. E, em contrapartida, todos aqueles que não possam ser qualificados de vulneráveis devem ser considerados culpáveis de tudo. Esses critérios binários de verdade e falsidade, eles não dizem respeito a essa fórmula de inclusão participativa do sujeito. Né? É curioso porque até na pena a gente usa falar que um fato é mais culpável que outro, mais reprovável que outro. Né? Critérios de graduação. Se eu parto da ideia de critérios meramente objetivos, de um compasso binário, de vulnerável ou não vulnerável, né? Objetivamente, sem juízos de valor de reprovação graduais, discutíveis, convidando o sujeito para esse debate, bom, daí ele vira objeto, né? Ele vira um objeto de classificação segundo critérios binários. Né? Eu acho que o incômodo do professor Vives é esse. Uma culpabilidade sem reprovação, ela trata o sujeito como objeto. Os critérios são meramente objetivos, estão presentes ou não estão. E se estão presentes, se você é vulnerável, você não é culpável. Isso é incompatível. Eu posso dizer que você é mais vulnerável ou menos vulnerável. Nas teses de co-culpabilidade, aquele Gregory Moura tem uma monografia sobre esse assunto. Naquela monografia ele fala que talvez a melhor opção para discutir co-culpabilidade ou culpabilidade social ou fatores sociais intervenientes na capacidade de decisão do sujeito seja na atenuante nominada da pena. Daí está fora do sistema de imputação, né? Aí o professor Vives está certo, nós continuamos reprovando você como sujeito. No momento da tua pena, aí entram todos os critérios que você queira a respeito de vulnerabilidade, que é um segundo momento cênico, diria o professor Hassemer, né? Agora, trabalhar com essa questão, eu não reprovo você. Eu não te trato como sujeito, te trato como um objeto, que ou atende ou não atende aos critérios de reprovação. Então, um compasso binário meramente objetivo. Eu acho que esse é o incômodo do professor Vives. Tanto que você vai vendo que, na continuidade disso, ele fala, é impossível... Vamos lá, a primeira ali. Mas essa substituição, né, substituição da atitude participativa pelo modelo objetivo, que se vai efetuando gradualmente na medida em que identificamos âmbitos nos quais o indivíduo não é dono de si, é globalmente impossível e indesejável. Do que ele está falando quando ele diz que o sujeito não é dono de si? O sujeito portador de doença mental que não pode controlar, sei lá, imagine lá num furto um cleptomaníaco, né? Isso aí nós já reconhecemos. Mas se a gente converte tudo em uma questão assim meramente objetiva, cara, é isso ou não é aquilo, é vulnerável ou não é vulnerável, etc. Aí, globalmente, se ele vai envolver toda a questão da culpabilidade, é impossível e indesejável. É impossível porque nem mesmo na hipótese de que estivéssemos seguros da verdade do determinismo, isso é, a verdade de uma teoria na qual a imputação pessoal careceria de sentido, poderíamos mudar totalmente nossas atitudes humanas básicas, renunciando a qualquer classe de atitude participativa, ou seja, atitude de inter-relação. Né? Mesmo que a gente diga, olha, não, está tudo condicionado, o cara que é vulnerável ele não entra na conta, e o outro entra, e está tudo decidido já, porque está tudo pré-determinado, aquele cara já está pré-determinado a prática de crime, então os crimes dele não vão ser alcançados. Ainda, se a gente fizer isso, a gente vai substituir uma forma básica de reconhecer ações, uma forma básica de reconhecer... Então, mesmo um determinismo absoluto levaria a essa incongruência, né? Eu não consigo daí dizer que alguém agiu sequer. Então, não tem nem o pressuposto de discutir se a culpa dele é objetiva ou não é objetiva, porque não tem ação. Né?
do invulnerável caberia dizer que não agiu. Se ele é absolutamente carente de liberdade de ação, ele não agiu. Não tem do que está falando. E é indesejável porque a atitude objetiva comporta uma racionalidade instrumental, desde a qual o outro não conta, senão como objeto. O outro vira teu instrumento, se classifica ele, né? À margem do que ele possa representar como sujeito. É uma coisificação do humano, né? Segundo o professor Hassen. Por um lado, impossível, porque inviabiliza o próprio sistema de afirmação da existência de uma ação. Por outro lado, indesejável, porque coisifica o homem, né? E estigmatiza também, né, professor? Porque Você ser classificado como uma coisa ou outra, à margem do que você possa fazer, é uma coisa um pouco, né? É curioso, né? A gente estava conversando de manhã sobre isso, né? Parece que a gente quer sair do colonialismo, mas o colonialismo não quer sair da gente, né? A gente continua agindo de um modo... Então, eu te tutelo. Eu costumo ver um bom exemplo disso é a ação penal pública incondicionada na violência de gênero. Eu nunca entendi esse negócio. Quer dizer, a mulher é oprimida. Há alguma dúvida criminológica sobre o fato de que existe uma realidade social em que mulheres majoritariamente são espancadas em relações... Acho que ninguém tem dúvida sobre isso, né? Uma evidência empírica insofismável, né? Então, aí, vamos proteger você, mulher. Então, você não pode dizer se nós devemos perseguir o réu ou não. Então, você que é manietada pelo seu companheiro, pelo seu marido, agora, ele que sempre disse o que você pode ou o que você não pode fazer, então esqueça agora que agora quem vai tomar conta de você é um promotor que vai dizer o que você pode ou não pode fazer em termos de persecução. Qual é a vantagem do promotor frente ao marido, se a mulher continua manietada? O certo não era dar condições extrapenais, condições para que ela pudesse optar sem interferência do sujeito sobre se vai perseguir ou não? Essa é a pergunta. Ao invés de escolher por ela não perseguir, porque vamos lá, imaginemos a persecução, né? A persecução, eu já tive vários casos assim, estou falando de praxis forense, né? Começa o processo. A mulher realmente, na hora do desespero, foi lá, representou, e aí quis fazer, mas daí o promotor já disse que vai fazer e tal. Lá pelas tantas, ela se deu conta que o cara foi preso e que o problema não é ela. Ela se resolveu, né? Teve lá as medidas dela, só que tem filhos do casal. E ele preso não está pagando a pensão. E ela está com imensa dificuldade de sustentar os filhos. Não é um problema para ela, é um problema para os filhos. E que ela gostaria que esse cara estivesse trabalhando. Mas ele está preso. Bom, mas ela não queria que ele fosse preso, né? Então, se ela tiver essa opção, olha, sei lá, na acusação ou ação penal, numa, sei lá, uma estrutura de defensoria pública em razão da mulher, vamos pensar na mulher que não tem dinheiro, né, para custear um advogado, que lhe fosse permitido, por exemplo, pleitear que classe de medida ela quer frente ao marido, né, de trabalho, por exemplo, com resgate dos valores, parte para a família, sei eu. Tem muitas outras medidas para tomar, para além de uma ação penal pública incondicionada, que nem sempre vai levar à satisfação dela, né? O essencial para ela é parar de ser agredida. Não é que o cara vá preso ou não vá preso. Não é por aí que vai se resolver todos os problemas. Aliás, boa parte deles vão piorar. Então, parece que é um pouco isso, né? Você, olha, eu vou decidir se você é vulnerável e vulnerável, né? E aí, conforme isso seja dito, você vai ser culpável ou não, e está tudo certo. Você não tem nada com isso. Parece um pouco demais, né? Parece coisificar o sujeito, assim como segue sendo coisificada a mulher numa sociedade que não respeita que ela possa ter a sua opinião e que não protege também uma opinião livre dela, né? Em vez de oferecer liberdade, oferece uma nova camisa de força sob a batuta do Ministério Público.
Olha, quem está falando aqui é um promotor, né? Um membro do Ministério Público. Eu olho para esse negócio e fico apavorado, não consigo entender até hoje. O voto, se vocês tiverem preocupação real sobre esse assunto, que é um assunto paralelo, né? Não diz respeito a isso que nós estamos tratando aqui, era só um exemplo, mas se tiverem interesse nisso, eu sugiro que vejam a ação no Supremo que decidiu pela ação penal pública interpretar aquele conflito do artigo 42 com 16, né, na Lei Maria da Penha, em favor da ação penal pública incondicionada. Naquela votação, o voto divergente foi do ministro Peluso, o único homem que trabalhou dezenas de anos numa vara de família entre todos os componentes do Supremo. Por alguma razão, ele disse o que disse, né? Num voto dissidente. Às vezes a gente precisa prestar atenção no qualificado dissidente, quando ele é qualificado, de fato, né? Ninguém viveu mais essa realidade no âmbito forense do que o ministro Peluso. Acabou vencido. Coisa que não é incomum na votação colegiada, pode acontecer, né? Só para que, se alguém, não sei se algum de vocês tem interesse nesse tópico, né? Tópico de violência de gênero. Eu acho que é uma coisa das mais importantes que existem hoje e parece que a proteção que a gente está oferecendo é de uma qualidade absolutamente infame, né? Para dizer o mínimo. Bom, senhores, não sei se tem mais algo sobre culpabilidade, sobre o tema do texto. Se não tiver, eu encerro a gravação aqui. Estamos cansados já, né? Bom, só isso mesmo, obrigado. Diga. É que no último parágrafo desse capítulo, o professor Vives fala sobre medidas de segurança e penas, né? Acho que talvez seria relevante, não sei. Veja, eu acho que a questão dos incapazes, né, tal, a reprovação sem ressentimento e tal. A questão toda é que eu acho, bom, essa é uma opinião pessoal, eu acho que qualquer sistema é válido. Qualquer sistema é válido. É uma opção político-criminal daí, né? Se você quer um sistema que tenha penas e medidas de segurança, ou se quer um sistema sem medidas de segurança, que também é perfeitamente plausível. Tinha um ex-aluno da UBA, no doutorado da UBA, que foi meu aluno, e que defendia, elaborava, então, uma tese, até não sei se ela já foi defendida ou não, Antônio Fábio Medrado Dias, um baiano, não sei se o Paulo pode conhecer esse, mas, enfim, o Antônio defendia a possibilidade de um sistema jurídico penal ausente de medidas de segurança. Tudo bem, não é possível defender isso. Mas defender, se está presente medidas de segurança, aí, por exemplo, eu diria que é melhor incluir responsabilidade penal de pessoa jurídica, né? Uma pessoa jurídica é mais perigosa que uma criança ou um insano, né? Então, ser coerente, né? Não quer responsabilidade penal de pessoa jurídica, ok, beleza, mas também tira dos menores e tira dos insanos. Então, assim, é uma reflexão no final que o Vives faz associando a questão da reprovação da culpabilidade frente à situação dos inimputáveis. Só que veja, o que é que acontece? Uma coisa é a pretensão de reprovação do ponto de vista da culpabilidade como categoria. Outra coisa é a culpabilidade como princípio. A culpabilidade como princípio, ou seja, dar a cada um o que é seu, dar a resposta pelo que cada um fez, isso está presente inclusive na medida de segurança. Tá? Para falar em medida de segurança, se aplica a medida de segurança por algo que alguém fez. Né? Então, em termos de princípio, as garantias derivadas do princípio de culpabilidade estão presentes mesmo na imposição de medida de segurança. Outra coisa muito diferente é que esteja presente a categoria culpabilidade, é outra coisa. Eu acho que isso dá para ter mais ou menos presente. Quer dizer, tudo que nós discutimos aqui sobre liberdade tem sim, alcança sim, um sistema punitivo que impõe medidas de segurança.
Certo? Bom, então, acho que é isso, né, pessoal, por hoje.